Muito bem, estamos de volta. Hoje é quarta-feira, 29 de abril de 2020. Muitas notícias internacionais e nacionais. Temos muita coisa para falar, o vídeo será um pouco longo, mas não posso deixar de fazer uma pequena introdução. Ontem era para ter feito uma live, das 5 horas em diante, falando sobre o projeto OVNI. Era uma notícia seguida de uma reflexão, seria? A notícia é que os Estados Unidos reconheceram oficialmente a existência de objetos voadores não identificáveis. A página do Departamento de Defesa trouxe 3 vídeos que já andavam circulando pela rede, mas agora reconhecendo que eram vídeos da Marinha, sim, vídeos reais, que identificavam objetos voadores estranhos. No mesmo dia, o Japão mostrou uma preocupação com os voos comerciais e disse que está preparando uma arma tecnológica para proteger os voos comerciais do país dos OVNIs. O Vaticano já vem falando em OVNI há muito tempo, portanto julguei que era uma live importante, porque além do Covid-19, claro que a agenda globalista precisa logo impor ou nos fazer conhecer um inimigo mundial, que só poderá ser tratado com um exército mundial. Por isso está aí na agulha para ser expelido o projeto OVNI. Bem, eu volto com essa live assim que for possível, não garanto se será hoje ou amanhã. Ontem era importante por causa da notícia do Departamento de Defesa, que tornou oficial o seu reconhecimento de objetos voadores não identificáveis. Bem, hoje temos notícias internacionais e uma notícia, pelo menos 2 notícias nacionais importantes. Vamos começar pelas notícias internacionais. Só um aviso, outro aviso. Para quem eu vou deixar um bônus aqui no final das notícias, no final do vídeo, para quem gosta de sonhos. Eu tive um sonho apocalíptico essa noite, um daqueles que a gente não esquece. Vou contar a historinha do sonho para vocês, que me deixou desperto desde as 5 da manhã. Eu estou que nem um zumbi por aí desde as 5 da manhã. Um sonho realmente muito interessante. Deixou algumas, vamos dizer assim, mensagens, mas isso só no final do vídeo. Bem, a notícia internacional preocupante de hoje apareceu no Global Times, depois foi replicada por outras agências de notícias, que diz o seguinte: a China expulsou um destroyer americano de suas águas territoriais no dia de ontem, terça-feira. O Exército Popular de Libertação da China expulsou ontem, terça-feira, um navio de guerra dos Estados Unidos que invadiu suas águas territoriais nas disputadas Ilhas Xicha, ou Ilhas Paracels, no Mar do Sul da China. Isso foi denunciado por Li Ruamin, porta-voz militar chinês, que instou Washington a se concentrar na prevenção e controle do Covid em sua casa e lutar mais no combate internacional contra a pandemia, em vez de desestabilizar a segurança e o controle da paz regional. Isso foi dito ao Global Times. As aeronaves e forças navais chinesas enviadas para escoltar o destroyer de mísseis guiados dos Estados Unidos, o USS Barry, seguiram e monitoraram seu curso, identificaram o navio, emitiram um aviso e o expulsaram, disse Li, porta-voz do comando do Teatro de Operações do Sul do Exército Chinês. Como explicou ele, as ações dos Estados Unidos poderiam facilmente ter causado um acidente. Ele não disse que é acidente, mas já prevemos que poderia ser um acidente, um conflito bélico. Ações provocativas dos Estados Unidos, disse ele.
que violaram seriamente o direito internacional e normas relacionadas, bem como os interesses da soberania e segurança da China, e intencionalmente aumentaram os riscos regionais à segurança. O porta-voz também alertou que as forças chinesas cumprirão resolutamente os seus deveres, salvaguardando a soberania e a segurança nacionais, bem como a paz e a estabilidade no mar da China Meridional. Um especialista militar chinês, que permaneceu anônimo, disse em um comunicado à Global Times que, mesmo em meio a múltiplos surtos de Covid dentro dos Estados Unidos e dentro das Forças Armadas americanas, os Estados Unidos estão ansiosos para demonstrar que ainda possuem capacidades militares. Mas o último incidente expôs ainda mais o medo americano de perder presença na região. Esse foi um alto militar chinês que disse que os Estados Unidos estão sim dispostos a mostrar os músculos, as forças na região, mas estão vendo que não é bem assim, que o poderio militar chinês pode simplesmente eliminá-los da região, empurrá-los para fora, e eles estão cheios, além disso, as Forças Armadas americanas estão cheias de problemas com o Covid. A matéria segue dizendo que Pequim, enquanto o incidente aconteceu, estava pronta para se defender das provocações militares, mais do que expulsando o destroyer. Se fosse preciso, Pequim poderia entrar sim num conflito bélico. Bem, a matéria segue falando sobre o incidente, mas ao mesmo tempo saía no World Net Daily uma informação baseada no Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, dizendo que os números em relação ao Covid apresentados pela China não fazem o menor sentido. A China informou que no país existem 80 mil infectados e 4 mil mortes foram registradas. O Serviço de Inteligência americano diz que esse número não passa nem perto da realidade. A Summit News informou que o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos estima que entre 23 de março e 4 de abril, pelo menos 45.500 cadáveres foram incinerados na China. Os Estados Unidos também acreditam que o total é de pelo menos 50 vezes maior do que a China admite. Eles dizem que até 60 mil cadáveres por mês poderiam ter sido incinerados em casas funerárias de Wuhan. Uma autoridade ligada a Trump disse à Fox News que os números já documentados pela China são aritmeticamente impossíveis. Ele disse: novamente, não sabemos os números reais hoje, mas sabemos que as cerca de 80 mil infecções e 4 mil mortes relatadas pelo Partido Comunista Chinês não são nem de longe próximas à realidade. Segundo o relatório, acredita-se que a inteligência americana tenha imagens mostrando casas funerárias de Wuhan sobrecarregada por cadáveres. Bem, aqui nós já podemos fazer uma associação do porquê certos navios americanos estão muito próximos da China. Existe sim um serviço de espionagem, porque o problema do Covid, nesse caso, vai muito além da sua possível letalidade. É bom lembrar que o vírus existe sim, e é consenso de que foi produzido, foi manipulado em laboratório lá na China. Isso é um ponto, o vírus existe. Agora, entre a existência do vírus e o benefício que ele está gerando para certos atores internacionais, certos políticos, por exemplo, e certas ideologias ou projetos ideológicos de poder, é muito grande. Veja um exemplo. Eu terminei o vídeo de ontem, da manhã, dizendo o seguinte: em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul,
uma máscarazinha, uma máscara vinda da China, essas bem simplesinhas, custa aos cofres públicos a bagatela de R$ 89. Claro, isso é só um pequeno exemplo, mas é um exemplo que mostra muito bem o quanto este vírus é lucrativo para alguns. Uma máscara que poderia custar R$ 1,50 no máximo, custou ao seu bolso R$ 89. Quem está ganhando R$ 80 assim por brincadeira, como bagatela? E vejam, é preciso usar máscara? Sim, na medida em que o pavor é gerado pela grande mídia, todo mundo tem necessariamente que buscar a sua máscara. Mas, se não bastasse isso, lojas obrigam o uso da máscara para quem queira entrar em seu recinto. Mercados, teatros e assim por diante. Aliás, teatro já nem sei se existe. Mas é isso. Em algumas cidades, por exemplo, é proibido circular na rua sem a tal máscara. É ou não é um grande negócio? Mas isso é só um negócio financeiro. E os negócios ideológicos, por exemplo? O que os Estados Unidos estão mostrando, números assustadores de CPFs cancelados. Vem cá, alguém acredita que a China não usaria desta prerrogativa, o Partido Comunista, para livrar-se definitivamente dos seus inimigos? Porque de repente, para um partido, para um governo imoral ou amoral, sem Deus, sem fé, apenas materialista, seria muito importante usar uma desculpa para transformar os inimigos ideológicos do comunismo a tornarem-se fumaça. Quem não garante que isso também está acontecendo na Europa para aliviar os sistemas previdenciários? Já imaginaram o número de velhinhos que deixaram esse mundo recentemente na Espanha, que tinha um problema alto na previdência, na Alemanha, agora na França? Sim, eles estão certamente usando deste vírus que existe, aqui ninguém está negando a existência do vírus, para tornar o mundo mais belo, os seus países mais leves financeiramente. Os velhinhos vão deixando este mundo e os jovens vão ficando sem a referência dos mais experientes. Isso também conta para eles. Mas o principal de tudo, velhos que já não produzem nada e são um peso para os estados, um peso previdenciário, podem simplesmente agora deixar esse mundo a rodo, porque temos aí a desculpa do Covid. Acontece que o povo não raciocina assim, embarca nas lorotas. Aqui no Brasil mesmo, quanta gente está sendo enterrada por conta do Covid, apesar de ter entrado em óbito por outros motivos. Eu já caricaturei aqui, o sujeito cai do 10º andar, mas entra na estatística como morto pelo Covid. Outro é atropelado por um ônibus, morto por Covid. Claro, o número vai, os números de falecimentos por Covid aumentam exponencialmente, claro. E tudo isso vai alimentando a indústria do pânico. Mas não bastasse isso, agora há também os mortos invisíveis. Sim, aqueles caixões que aparecem para a grande mídia nas valas comuns, vazios. O deputado Eduardo Bolsonaro já denunciou isso ontem no Twitter. Muitos caixões vazios sendo colocados nas valas comuns para gerar um pânico tremendo. E quanto mais pânico houver, mais a indústria do Covid se beneficia.
Eu não tenho dúvida. A China está se livrando rapidamente de todos os dissidentes do partido. E eles sabem quem são os dissidentes do partido, porque lá, 1984, já existe há muito tempo. Me refiro ao livro de George Orwell, onde o Big Brother, o grande irmão, enxerga a tudo e a todos o tempo todo. Eles têm na carteirinha, no livrinho negro, o nome de todos os seus dissidentes. E quantos desses, meus amigos, já viraram fumaça? Bem, é por isso que os Estados Unidos está chegando próximo da China, mas também por outra razão. O presidente Donald Trump disse segunda-feira que a China terá que indenizar os Estados Unidos pelo seu imenso, incalculável prejuízo. Mas vem cá, como fazer um ator como a China pagar o que deve? Bem, no Velho Oeste, esta solução era empregada, como bem sabemos, por homens armados até os dentes, por delegados ferozes, em duelos terríveis. O mesmo pode acontecer logo ali na frente, não tenham dúvida. A notícia nacional interessante hoje é que a Federação de Polícias Federais elogia Ramagem, o novo diretor-geral da Polícia Federal, e desmente interferências. Essa notícia saiu no Diário do Poder e diz o seguinte: o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Luiz Antônio Boldens, elogiou a escolha de Alexandre Ramagem para a direção geral da PF, que a entidade considera perfeitamente qualificado para o cargo e tem o respeito da categoria, e demoliu a fantasia de muitos políticos e jornalistas hostis ao governo. Ele disse: até agora não houve interferências nas investigações em andamento, garante, porque seria crime, sem chance de não ser levado a termo, denunciado à Justiça. A informação é da coluna de Cláudio Humberto, Diário do Poder. Boldens lembrou que nomear diretor da Polícia Federal é prerrogativa do presidente e a lei não fala em mandato e nem obriga a explicar a sua escolha. Pois é, a Polícia Federal é um órgão de Estado e a interferência do presidente seria a interferência de um governo sobre um órgão de Estado. Foi isso que quiseram incriminar Jair Bolsonaro. Claro que não deu em nada, porque a própria denúncia, digamos assim, é impossível de ser provada. Por quê? Porque se Bolsonaro tivesse interferido num órgão de Estado, esse órgão de Estado já teria apresentado o seu mandante há muito tempo. Ele pediu, no máximo, explicações ao seu ministro. Agora, vem cá, se um presidente não puder pedir explicações ao seu ministro da Justiça, para que serve, então, um ministério? Para que serve, melhor dizendo, um presidente? O presidente escolhe um ministério e vai para casa dormir, porque se ele não puder cobrar nada do seu ministro, ele é menos do que uma peça decorativa. Todas essas acusações idiotas, infundadas, estão caindo por terra uma a uma. Agora, muito importante, Luiz Antônio Boldens ter elogiado a escolha do presidente, elogiado, portanto, o Alexandre Ramagem. Isso mostra que a hierarquia está em funcionamento normal e muito importante para, como disse, desmistificar essa história. Agora vejam, o PT de Lula, que tem acusado Bolsonaro de ter colocado na direção da Polícia Federal um amigo, não lembra ou esquece que o próprio Lula colocou um amigo na direção da Polícia Federal, que era um simples, digamos assim, quase que apenas um leão de chácara, alguém sem talvez a qualificação para o cargo, sem currículo suficiente,
mas porque fazia parte da segurança de Lula, amigo pessoal de Lula, tornou-se diretor da Polícia Federal. E aí? Bem, aí é possível, porque para eles tudo é válido. Eles agem fora da lei o tempo todo, mas para nós apontam o dedo impondo os rigores de uma lei absurda. Quer dizer, não é uma lei, é uma lei moral, completamente absurda. É possível colocar um amigo dentro, sim, de um órgão estatal? É possível, porque isso não implica necessariamente uma interferência a esse órgão. Mas como a esquerda pratica isso, ela acaba desconfiando sempre dos outros, daquilo que ela própria vive fazendo. A outra notícia importante é a seguinte: o Mandetta disse numa coletiva de imprensa em 20 de março, o ministro Mandetta, o ex-ministro, melhor dizendo, o ex-ministro da Saúde, que disse em 20 de março que em final de abril o nosso sistema de saúde estaria totalmente em colapso, ou entraria totalmente em colapso. Bem, hoje é dia 29/4. Mandetta jogava realmente contra. Por que ele falou isso? Porque ele estava lá justamente para que o sistema de saúde entrasse em colapso. Se ficasse mais algum tempo, certamente não acertaria a data, mas quem sabe para o outro mês, sim, já estaríamos totalmente colapsados. Por quê? Repito, porque o Covid-19 é um grande golpe. Atenção, amanhã depois começarão as eleições regionais, municipais, estaduais, ou melhor, municipais. Os municípios estarão falidos, mas os políticos estarão com o bolso muito cheio. Muito cheio, os bolsos muito cheios. Por quê? Covid-19, um grande negócio. Para terminar, meus amigos, um sonho que eu tive essa noite. Agora o papo é outro. Sonho apocalíptico, já tive esse sonho 2 ou 3 vezes no passado, mas dessa vez com muito mais detalhes. Eu estava numa cidade de médio para grande porte, de grande porte, me parecia Cascavel, aqui no oeste do Paraná. E olhei para um lado que julgo agora ter sido o leste da cidade. E vinha uma grande onda em degraus, em 2 degraus. O primeiro degrau, a onda tinha mais ou menos a altura de um prédio de 6 andares. Vinha pegando tudo com essa altura, um prédio de 6 andares. E logo atrás, um segundo degrau, uma onda muito mais alta que pegava prédios em torno aí de 20 andares, alguma coisa assim. E eu gritei para todos que a onda estava chegando e virei-me para um lado que julgo agora ter sido o norte. Pois bem, do norte eu vi outra onda vindo na direção da cidade, só que esta uma onda infinita. As outras 2 que vinham do leste, segundo a minha interpretação agora, eram muito grandes e assustadoras. Dava-me a impressão de água muito pesada. Mas a outra era simplesmente indescritível, era imensa, infinita e muito escura, porém me parecia leve, parecia algo como uma fumaça ou como um éter, não sei explicar. E no encontro das 2 ondas, tudo desaparecia. Mas eu lembro no sonho de que uma voz me dizia: confia em Deus, confia em Deus. E eu rezava muito. E tentava confiar ao máximo, nada me acontecerá, eu dizia para mim no sonho, porque eu confio em Deus. E de fato, não fui esmagado por nenhuma das ondas. Mas a impressão que eu tive é que a segunda onda, aquela que eu descrevo como infinita, sem fim, sublime, terrível e sublime, esta me elevou porque eu confiava em Deus. É como se ela me puxasse para, sei lá para onde, me levasse lá para cima.
E quando eu me senti sendo puxado, salvo da onda de água normal, lembro ter visto um campo belíssimo, uma paisagem lindíssima, entre verde e o dourado do trigo, mas não havia trigo, e vi árvores carregadas de laranjas maravilhosas, frutos amarelos, mas foi muito rápido. Passei por esse lugar e logo estava em outro ponto do planeta na vida normal. Bem, foi só um sonho, um bônus para os amigos que gostam de sonho, mas a mensagem que me deixou foi a seguinte, e por isso eu acordei com um gosto de ter vivido algo muito real. Confia em Deus e Ele te livrará. Foi só um sonho, mas a mensagem é essa. Confia em Deus que Ele te livrará. Até depois, amigos.